Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre o recente vídeo do Brasil Paralelo, que é uma conversa ali, uma discussão entre liberalismo e conservadorismo, com a participação do Paulo Cogos e do Guilherme Freire. Particularmente eu não conhecia o Guilherme Freire, né, passei a conhecer nesse vídeo. Eu achei as colocações dele, a participação dele muito interessante e eu listei alguns tópicos principais dessa discussão para conversar com vocês aqui no meu canal. Primeiro que o tema principal era fazer esse contraponto entre o liberalismo e o conservadorismo, que hoje em dia muitas pessoas até confundem porque tratam o liberalismo e o conservadorismo como asas da direita, e eles inclusive mostraram como é incongruente aquela pessoa que se intitula liberal na economia e conservadora nos costumes. Para explicar tudo isso, assim, para que fique tudo bem redondinho, mas o Guilherme Freire, mas o Cogos também fez isso, retomou um pouco dos conceitos históricos, né, como que eles surgiram na história. E aí ele falou um pouco sobre o surgimento do conservadorismo e depois do liberalismo. Eu não vou explanar essa questão histórica aqui no meu canal, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada lá no Brasil Paralelo, que ele falou, foi de um jeito resumido, mas foi bem assim, fechadinho, né? E basicamente, ele disse que a asa liberal, né, ela partiu ali rumo a um progressismo. Os liberais, eles eram contra o conservadorismo. Basicamente, o conservadorismo, o que era? Eram aquelas pessoas que eram a favor e lutavam em favor das leis naturais e das leis divinas, morais cristãs, e os progressistas, né, e os liberais eram aqueles que iam mais a um rumo secular, no sentido, estavam saindo um pouco ali dos princípios cristãos, né? Então, sabe a forma que a gente entende como liberal aqui no Brasil e aquela questão liberal lá nos Estados Unidos, que os liberais são de esquerda e aqui no Brasil são conhecidos como de direita, na verdade, se vocês forem ver, na essência eles são muito parecidos, né? Os liberais estão muito mais perto da esquerda do que a gente imagina, porque eles são progressistas por terminologia, por natureza, não natureza, mas de acordo com a sua história, eles são progressistas. E aí, no decorrer de todo o debate, a gente pôde ver bastante similaridade entre os argumentos do Guilherme Freire e do Paulo Cogos, né? O Guilherme Freire chega a discordar do anarcocapitalismo no sentido de não ser a favor de um governo, mas aí o Paulo Cogos ele explica que é muito mais uma divergência semântica do que uma divergência na prática, porque os anarcocapitalistas, eles não são contra um governo, mas eles são contra um Estado imposto à força, né? Então, para um anarcocapitalista não teria problema algum participar de um governo menor, um governo comunitário, que tenha uma hierarquia, mas que seja voluntário e que seja fiel ali às leis naturais e às leis morais. Por que eu falo leis morais? O Paulo Cogos, ele até no vídeo, ele defende de uma forma muito coerente a questão de que todo libertário deveria ser um conservador. Ele disse que não é impossível haver libertários libertinos, mas dentro de uma comunidade, os libertinos, eles geralmente não têm vez, né? Porque dentro de uma comunidade impera um regimento moral em favor daquela comunidade, não que ele seja imposto coercivamente, mas os indivíduos que não se adequam dentro daquela comunidade, eles são removidos fisicamente. Isso não é incompatível com o libertarianismo nem com o anarcocapitalismo. E aí ele concorda com o Guilherme Freire, porque resgatando ali, né, aquelas questões anteriores, questões históricas, eles são até questionados com aquele argumento que os anarcocapitalistas conhecem muito, acusando de que lugar que o anarcocapitalismo deu certo, em que país que o anarcocapitalismo deu certo, né? Sempre existiu o Estado, e ambos os participantes, eles refutam essa ideia, dizendo que ela é incoerente, até mesmo
a frase é incoerente, porque o Coggins, ele até cita, acho que é John Locke, que ele fala que se você acredita que o Estado é uma coisa boa, necessária para a manutenção da ordem social, então você implica que ela surgiu em algum momento, né? Então aí já cai por terra aquele argumento de que o Estado sempre existiu. E aí você pode ver o Estado de outra forma, né? De que o Estado pode ser uma deturpação da maneira como a sociedade se organiza e que ele se impõe na sociedade de uma forma completamente artificial. E ambos eles convergem nesse tipo de afirmativa. O Paulo Freire traz questões ainda mais históricas da época medieval, né? Porque hoje em dia nas escolas, até na minha época, a Idade Média, ela é um gap muito grande nos ensinos dentro da escola moderna, né? Então é como se nunca tivesse, não aconteceu nada, sei lá, aconteceu só fala assim, era a Idade das Trevas, a Igreja Católica mandava em tudo, tinha tipo escravidão, servidão, os feudos, falado de um tom pejorativo, né? E as cruzadas, é só isso que se fala de forma muito enviesada. E aí eles citam, né, naquela época medieval, que realmente existiram arranjos locais que tinham ali um livre mercado, que eles tinham um sistema privado de gerir certas coisas que hoje a sociedade chama de direitos, né, são os direitos positivos, mas que poderia facilmente ser chamado de, por exemplo, justiça privada, né, que na Islândia medieval aconteceu isso, que tinha um clube de juízes, né, então eles faziam uma livre associação ali, e quem julgasse melhor, ele era escolhido para julgar os casos, né, então assim, a justiça privada funciona e funcionou anteriormente esse tipo de justiça que a gente conhece hoje, que é centralizada. Inclusive, naquela época, se você perguntasse para alguém que viveu naquela época, se você pudesse voltar no tempo e falar que o imperador ele também gerenciava e governava ali os pequenos bairros, o bairro que ele morava, ele ia achar um absurdo, ele ia achar inclusive ilógico isso, né? Então, para você ver como que a sociedade ela mudou e foi exatamente porque as pessoas engoliram ali um pacote do iluminismo que mudou muitos termos, né, a terminologia das coisas. Outra coisa que eles falam que é muito interessante, na verdade o Paulo Coggins cita isso no começo, é que nas ciências humanas deveria também ter um consenso de terminologia, como tem nas ciências biológicas, por exemplo, nas ciências exatas, para não existir esse tipo de deturpação de termos. Eu também acho isso muito interessante. Eu vivo aí entre amor e ódio ao Coggins, porque ele nesse vídeo, por exemplo, para mim ele foi genial, a forma como ele explica bem sobre o libertarianismo e o anarcocapitalismo, de uma forma assim que é facilmente aceita pelo cidadão comum. Eu acho genial, e ele realmente tem essa capacidade de transitar em diversos contextos, em diversos locais. Eu tenho minhas divergências com ele em outro sentido, mas eu acho o Paulo Coggins genial. Se você, Paulo Coggins, estiver assistindo esse vídeo, um beijo. Gosto muito de você. E aí eles retomaram nessa questão dos arranjos locais, sempre funcionou assim, né? Não tinha um poder centralizador como há hoje, né, na democracia. Então, assim, não dá pra ser conservador e liberal ao mesmo tempo, porque o conservador realmente ele busca conservar os costumes, mas por quê? Porque os costumes eles partem de uma lei natural, né? E num sentido de realidade, que a moral e a realidade estão entrelaçadas. Então, se você simplesmente desconstrói, né? Pega um martelo de Nietzsche e começa a desconstruir toda a moral da sociedade, as pessoas elas não são livres, elas são mais facilmente passivas de se tornarem escravas, porque é muito mais fácil você escravizar uma pessoa que tem uma moral muito mais enraizada, bem estruturada, bem construída, uma família de base, ou uma pessoa que já desconstruiu o conceito de família, já desconstruiu todos os conceitos morais de igreja, autoridade e hierarquia, e vive falando que pode fazer o que quiser, vive em promiscuidade sexual, anda pelado na rua. Quem que é mais fácil de escravizar?
é óbvio que é essa pessoa aqui. Porque para uma pessoa que não tem base de nada, qualquer coisa serve. E é por isso que o liberal não é conservador, porque ele não tem essa base da hierarquia cristã, da moral cristã, tem uma base de libertinagem e, inclusive, eles apoiam pautas que são completamente contrárias às leis naturais, né, e cristãs, né, como depravação, aborto. Então, é por isso que é incongruente ser liberal e conservador. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. E aí, como o Guilherme Freire e o Paulo Cogos convergem muito nas argumentações, mesmo que o Guilherme Freire não se diga anarcocapitalista exatamente porque ele gosta de uma ideia de governo, só que ele fala que a terminologia governo é muito diferente do que a gente entende hoje, e eu concordo, que ele entende, ele gosta no sentido de monarquia comunitária, ou até mesmo do municipalismo, onde há instituições intermediárias ali que ficam no meio campo, fazendo esse meio campo entre o indivíduo e a comunidade e o social, que ele acha isso importante. Então, coisas que o Cogos não discorda, por exemplo, eu também não discordo. Então, eu acho que assim, é simplesmente o termo, que não é o mesmo, mas os princípios são os mesmos. Eu achei isso extremamente interessante. Inclusive, como vocês sabem, eu amo o projeto municipalista, eu tenho diversos vídeos sobre o municipalismo, e é como ele diz, não é a busca de uma sociedade nova. O municipalismo não é buscar uma sociedade nova, mas fazer essa análise histórica do que já funcionou muito bem há muitos anos e resgatar esses princípios e tentar aplicá-los hoje, né, dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, com tecnologias. Isso já vem acontecendo. Veja, por exemplo, as criptomoedas, ou as criptomoedas, o Bitcoin. As criptomoedas são um retorno à época medieval, onde havia competição entre moedas, né? Não havia um tipo de moeda centralizada ali, então as comunidades, elas tinham havia essa concorrência entre as moedas, e hoje existe isso novamente, só que elas são, né, baseadas em tecnologia e tal, coisa que não tinha lá atrás, mas é um retorno de uma coisa que funcionava muito bem, e aí está sendo aplicada hoje. Por isso não é uma revolução, mas é observar o que funcionou legal no passado e aplicar de uma forma diferente aqui no futuro, adequando para a nossa realidade, no presente, aliás. E eles falaram bastante também sobre o papel da igreja dentro daquela sociedade, que nada mais é, assim, historicamente é uma confusão de termos mesmo, eles enfatizam isso o tempo inteiro, mas a igreja, ela fazia um papel, o qual cita, né, eu achei interessante essa citação, fazia um papel de ONU do bem, diferentemente da ONU do mal, que ela é imposta coercitivamente, né, de forma completamente artificial, né. A igreja ali, ela congregava as comunidades e ela fazia uma congregação de pessoas a partir de sua fé voluntária. E é isso que um conservador raiz iria buscar, né? Alguma instituição que intermediasse, fizesse esse internacionalismo entre as comunidades, mas que não fosse nacionalista, mas que respeitasse as leis naturais e as leis divinas, e que tomasse realmente, como era feito na época, como princípio a pessoa, a família, a propriedade como a base da sociedade, não uma coisa que vem de cima para baixo, como é hoje o Estado, né? Mas vem de baixo, as pessoas realmente têm a participação política, no sentido correto da palavra política, né? De participação ali nas decisões da comunidade. E eles falaram muito também de monarquia, como era a monarquia na época, e chegou-se num consenso ali de que a monarquia, ela é melhor do que a democracia que nós temos hoje. Por quê? Porque aquela divisão lá, três poderes, né, que a gente tem no Estado hoje. E aí, se aquela pessoa que está governando, se o pessoal que está ali no poder naquele momento faz um monte de cagada durante os 4 anos de mandato, ela simplesmente passa os problemas pro outro, que se dane, né? Diferentemente de um monarca, que ele ia fazer o possível, né, para manter a ordem, porque ele sabe que vai ser tudo responsabilidade dele e vai passar para a família. Então ele tem essa responsabilidade da manutenção da ordem. E isso faz uma diferença gigantesca. Fora que você não vive
sem aquela sensação de segurança como a gente vive hoje no Estado democrático, de que se faz um esforço muito grande para fazer com que a população se convença de votar em determinado político e depois fica com aquele medo de que daqui 4 anos entre alguém que pensa completamente diferente e estrague tudo, né? Que é a realidade, né? É o que acontece hoje. Então eu realmente gostei muito desse vídeo, eu recomendo. E recomendo o canal também, Brasil Paralelo. E eu gostaria muito de reforçar que a gente pode não estar tão distante de mudar essa realidade, então eu indico que vocês apoiem a causa municipalista e se informem mais aqui no meu canal e no canal do Municipalista. O vídeo de hoje acredito que seja basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e deixem suas dúvidas aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e continuar me acompanhando. É isso, um beijo, tchau!